gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Agora para a nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado da primeira, tenham entendido bem. Lembrando para sempre tirar as dúvidas pelo grupo, né? Respeitando o horário das 7 ao meio-dia e 20, combinado? Então vamos lá. Nossa segunda aula hoje é referente à unidade 2 já do livro de vocês, tá bom? Lembrando que eu fui pegando os conteúdos mais importantes das unidades. Quando a gente voltar no período de revisão, os exercícios que não estão completados no livro, né? Eu não pedi para vocês fazerem, a gente vai fazer nesse momento, tá bom? Então, se ficou algum exercício sem fazer, a gente ainda vai fazer ele mais para frente. Então, nossa segunda videoaula é referente à segunda unidade do livro. Essa segunda unidade eu dividi ela em vários pedacinhos porque ela é um pouco chatinha, tá? Tem vários detalhezinhos que vocês precisam pegar bem, então é a segunda unidade, mas não é a unidade inteira, é só um pedaço. Então, hoje a gente vai ver sobre múltiplos e MMC. Vamos lá? O que é múltiplo? Múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação desse número por outro número qualquer. Poderíamos dizer que ser múltiplo de um número significa estar no resultado da tabuada desse número. Olha, veja o exemplo que eu dei para vocês aí. 0, 2, 4, 6, 8, são todos múltiplos de 2. Então, ser múltiplo nada mais é do que, eu vou colocar assim, o resultado da tabuada, certo? Por exemplo, 8. 8 é múltiplo de 4, porque ele está na tabuada do 4, né? 4 vezes 2 dá 8. Outro exemplo. 15 é múltiplo de 3, porque tem 15 na tabuada do 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, múltiplos nada mais é do que o número que está na tabuada, é o resultado da multiplicação do número por outro, né? Muito bem, então, por exemplo, 15, ele é múltiplo de 5 e de 3, né? Tanto porque 3 vezes 5 é 15, como 5 vezes 3, 15 também, certo? Muito bem. Agora, umas considerações importantes sobre múltiplos. Conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Então, o que significa isso? Por exemplo, a tabuada não é infinita, porque a gente pode fazer, vamos lá, com a tabuada do 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Se eu continuar, eu vou infinita, né? Eu vou ficar para sempre aqui falando a tabuada do 2. Então, a tabuada é a tabuada infinita, né? Então, o conjunto dos múltiplos, ele é infinito, não vai ter fim. O número 0 sempre é múltiplo de qualquer número. Toda tabuada começa com 0, ó. 0, 2, 4, 0, 3, 6, 9, 12. Por quê? Todo número vezes 0 é 0. Então, o 0 é múltiplo de todo número, certo? E o número natural é sempre múltiplo dele mesmo. Por exemplo, 2 vezes 1 não é 2? Então, 2 é múltiplo de 2. 4 vezes 1, 4. 4 é múltiplo de 4. Então, todo número é múltiplo dele mesmo, certo? Então, essas são as considerações importantes. O conjunto dos múltiplos ele é infinito, não vai ter fim. O 0 é múltiplo de todos os números. E todo número natural é múltiplo dele. Como a gente vai saber se o número é múltiplo de outro? Olha o exemplo. Você saberia responder se 216 é múltiplo de 4? Então, para a gente saber se o número é múltiplo de outro, a gente pode utilizar a operação inversa da multiplicação, porque vocês viram que os múltiplos têm tudo a ver com a multiplicação, né? Por causa do tabuado. Então, a gente vai utilizar a divisão para saber se esse número é múltiplo ou não. Vamos lá fazer esse exemplo, esse que eu passei para vocês? Então, vamos lá ver. Bom, gente, vamos ao exemplo. Então, eu falei para vocês como que a gente saberia que 216 era múltiplo de 4, né? Bom, nós vamos utilizar a divisão. Vamos fazer? 2 é menor que 4. Tem que pegar o amigo do lado, 21. 21 na tabuada do 4, mais próximo é o 20, que é 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Para 21, 1. Abaixa o 6. 16. 16 na tabuada do 4 é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Muito bem. Essa divisão deu exata? A divisão sendo exata, significa que o número é múltiplo, no caso 216, é múltiplo de 4. Por quê? Lembra das operações inversas que nós vimos na outra aula? A operação inversa da divisão, né, a multiplicação. Se eu fizer 4 vezes 54, dá 216. Então, lembra que eu falei
que múltiplo é o que está na tabuada? Então, se eu fizer 4 vezes 54 é 216. Então, 216 é o resultado de uma multiplicação por 4, certo? Muito bem. Então, vamos lá ver. Agora, MMC. MMC significa mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo, não pode ser o zero, tá? Diferente de zero, de 2 números ou mais, certo? Para a gente entender melhor sobre o MMC, eu vou colocar alguns exemplos para vocês agora, para a gente entender melhor aonde eu utilizo MMC e o que ele realmente é. Combinado? Então, vamos lá. Muito bem. Agora, vamos fazer o exemplo do MMC, tá? Para entender melhor o MMC, vamos lá. Então, o MMC eu falei que era o mínimo múltiplo comum, então é o menor múltiplo de 2 ou mais números. Vamos supor que eu perguntasse para vocês qual que era o MMC de 6 e 9. Então, eu quero o menor múltiplo em comum de 6 e 9. Gente, comum é quando tem nos dois iguais, né? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro os múltiplos de 6. Então, vamos fazer os múltiplos de 6. Lembrando que múltiplos é a tabuada. Então, ó, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e, lembrando que a tabuada é infinita. Agora, vamos fazer o múltiplo de 9. 0, 9, 18, 27, 36 e também por aí vai. Agora, prestem atenção numa coisa. Lembra que eu falei que o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo? Vamos lá. Quais múltiplos que a gente tem igual aqui que a gente consegue ver? O 0 é igual. O que mais? O 18, o 36, né? Todos eles são iguais. Porém, eu pedi o menor. Só que, aí alguém pode falar assim, o menor é o 0. Só que lembra que lá na explicaçãozinha eu coloquei o MMC é o menor múltiplo diferente de 0. Então, não pode ser o 0. Então, se eu tirar o 0, qual foi o menor que eu achei aqui, ó? 18. Então, o MMC de 6 e 9 é 18. A gente vai ver mais pra frente uma outra maneira de eu estar fazendo MMC, tá? Que é o que vocês vão utilizar mais. Mas para vocês entenderem melhor o que é o MMC, dessa maneira é o melhor exemplo. Então, a gente vai escrever os múltiplos de um número, no caso que foi dado 6. Escrever os múltiplos de 9, que também foi dado. Aí depende do número que a gente tem, né? E eu sempre vou buscar o menor número, tá bom? O menor múltiplo. Não pode ser o 0, certo? Bom, gente, essa matéria é bem importante, a gente precisa praticar muito, tá bom? Então, vocês vão acessar o Google Sala de Aula, vão ter exercícios da apostila e exercícios que eu deixei aí para vocês no Google, tá bom? Naquele formuláriozinho, combinado? Então, vocês respondem certinho. Se tiver dúvida, rever a videoaula, participa do grupo, lembrando para respeitar o horário das 7 ao 12h20, tá bom? Se passou do horário, aí deixa para fazer a pergunta no outro dia, combinado? Até a próxima, gente!